capítulo 1. Louvado seja Deus. Capítulo 1, nós vamos ler alguns versículos. Amém, igreja? Glória a Deus. Todos acharam? Que diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, as quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando no que respeita o reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Que disse ele: de mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aquele que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhe: não vos pertence saber o tempo ou a estação que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como o céu o viste ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o e Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveraram unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Igreja, pode se assentar nesta noite, glorificando e exaltando ao nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor já tem falado aqui muito acerca de obras, acerca de fé, acerca de crença, O Senhor só está aqui confirmando esta palavra nesta noite. Quando o Senhor me dava essa mensagem, quando o Senhor começou a me incomodar para mim estar meditando nessa palavra, louvado seja Deus. E eu falei: Senhor, confirma aquilo que o Senhor quer transmitir para a tua igreja. E o Senhor foi confirmando, igreja, nesta noite.
em cada palavra, em cada oportunidade que foi dada neste lugar, o Senhor foi confirmado. Nós estamos vivendo um tempo a qual a nossa fé, nós vamos ter que dobrar, igreja. Dobrar. A fé é um dom, para quem não sabe, é um dom, né? Nós pedimos tanto dom e se esquecemos de pedir o dom da fé. Nós pedimos diariamente, né, ao Senhor: Senhor, nos dá um dom, né, de pregar a tua palavra, nos ensina a pregar a tua palavra, nos dá um dom de louvar, né, porque quem que não queria um dom de louvar, que é lindo, né, maravilhoso. Eu amo louvar a Deus, não sou levita, mas amo louvar o Senhor. Mas o povo tem se esquecido de pedir o dom da fé. Por que pedir o dom da fé, irmãos? Porque a fé é um dom que não te deixa desfalecer, que não te deixa enfraquecer. Veja aqui o Senhor, né, ali estabelecendo a igreja na terra. Veja Jesus, louvado seja o Senhor, trazendo um estabelecimento ao teu povo, uma instrução. E a Bíblia diz que ele começa ali ensinando os discípulos. Ele começa, né, chamando, escolhendo, como nós já lemos aqui, louvado seja o Senhor, no versículo 12, que diz: então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, a qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitava Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas e filho de Tiago. Aonde, irmãos? Aleluia, o próprio Senhor Jesus, ele já sabia que era necessário, aleluia, ele trazer o ensinamento, ele trazer o estabelecimento aos seus discípulos. Era necessário ele ensinar, era necessário isso. É por isso que quando a gente falamos de cultos de ensino, né, de doutrina, da palavra de Deus, a qual muitos já não dão mais valor, né, a qual muitos já não se preocupam mais. Porque, igreja, se o povo de Deus, os cristãos, já não se preocupa nem em cultuar, você imagine em estar no culto de ensinamento. Você imagina estar no culto de doutrina. Se o povo acha que é só dele estar dentro de casa, tirando ali um período de oração, ou ler uma Bíblia, já está cultuando a Deus. E olha que nós ouvimos aqui nesta noite acerca das ovelhas perdidas. O porquê que muitos se perdem. O porquê que muitos têm se perdido. E olha que não é só o que já se desviaram, que estão lá fora praticando tudo que o adversário oferece. Nós estamos vendo, como já foi falado aqui nesta noite, pessoas dentro da casa do Senhor que está perdida. Dentro da casa do Senhor. Olha que aquela mulher, ela perdeu a dracma, foi dentro da casa, não foi lá fora. Então o Senhor, ele foi aqui confirmando aquilo que ele já tinha ministrado no meu coração. E ele dizia assim: filha, olha a necessidade de quando eu trouxe o povo para instruí-lo. Aonde, irmãos, eles estavam? Eles estavam no monte das Oliveiras. Mas quando eles chegaram à casa, a Bíblia diz que o próprio Jesus assenta com os seus discípulos. E ele assenta com eles e começa a ensiná-lo, começa a instruí-lo. Por quê? Porque até então, naquele momento, eles estavam com Cristo. Eles andavam com Jesus. Eles caminhavam com Jesus, não é isso? A Bíblia diz que a cada um dos discípulos
discípulo, o Senhor tirou de uma situação. A cada um o Senhor chamou de um algo. Pedro, nós sabíamos que ele era pescador. Lucas, nós sabemos que ele era doutor, né? Louvado seja Deus. Nós sabemos que vários deles, como está aqui, louvado seja o Senhor, eles saíram de uma profissão. Eles saíram, aleluia, de uma situação a qual eles precisavam aprender, porque até então eles sabiam o que era terreno. Eles sabiam e compreendiam as coisas da terra, mas ainda eles não sabiam as coisas celestiais, porque quem estava ao lado deles era o próprio Jesus. Então, como o Senhor disse aqui, e bem claro ele disse, olha, o versículo 7 e 8, e disse-lhe: não vos pertence saber o tempo ou a estação que o Pai estabeleceu o próprio, aleluia, poder. Porque os discípulos, irmãos, estavam indagando muito. Os discípulos questionavam muito. O próprio Jesus eles questionavam. O próprio Jesus, eles, né, ali chegavam com palavras de questionamento, porque eles não entendiam. Então, se eles não entendiam, eles ficavam indagando, eles ficavam perguntando, eles ficavam falando. Mas chegou um momento que Jesus disse para eles que não, eu te chegarei do alto, para que de mim saia virtude. Então é aqui, irmãos, quando a missionária falou acerca do batismo com o Espírito Santo, o negócio é sério. Porque muitos já não querem mais ter esta alegria. Porque buscar o batismo com o Espírito Santo vai me exigir uma renúncia. Quem está entendendo? E foi isso que o Senhor ensinou aos discípulos. Para vós ser revestido, Jesus ensina, Jesus instrui. O Senhor fala com eles que Ele iria, mas deixaria o Espírito Santo. E ainda Jesus deixa bem claro para eles que era necessário eles ficarem em Jerusalém. Era necessário que eles ficassem ali. Por que, missionário? Porque ainda tinha obra a ser feita sobre a vida deles. O Senhor disse para eles: nenhum de vós sai de Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Até que do alto de quem, irmãos? Do próprio Jesus. Até que Ele mandasse o quê? A virtude, a unção, a ousadia, a autoridade, a capacidade. Porque ninguém vai, irmãos, sem saber o que é para fazer. Ninguém vai na mandábia ganhar uma alma se ele não tem o Espírito Santo para pregar para aquela alma. Ninguém vai ganhar uma mandábia súbia, um alcoólatra, um drogado, uma prostituta, se ele não tiver a virtude do Espírito Santo. Porque a lepra, o diabo não tem medo, mas o que o diabo tem medo é da unção que o próprio Jesus Cristo manda sobre a vida dos discípulos e sobre a vida daquele que chamou para uma grande obra. Então é necessário. Missionário, desde aquele tempo havia tudo isso que acontece hoje, sim. Desde aquele tempo os discípulos foram instruídos, ensinados. Foram, não foi a igreja. Desde aquele tempo, como o Senhor já falou aqui, no versículo 13, e entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam os discípulos. Os discípulos não estavam em qualquer escola. Os discípulos não estavam, irmãos, numa sala de teologia. Os discípulos não estavam numa faculdade, eles estavam no tabernáculo. O tabernáculo, eles aprenderam. No tabernáculo, eles foram instruídos. Não tinha como o Senhor fazer algo tão grande. Vamos começar aqui por Pedro. Se Pedro não largasse o que ele tinha feito. Porque quando Jesus disse: Pedro, larga esta rede, larga este trabalho agora. Por que, mestre?
Pedro, siga-me. Até hoje tu foste pescador de peixe, mas a partir de hoje tu serás pescador de homens. Louvado seja o nome do Senhor. Imagine para Pedro, aleluia, dizendo: como vou largar toda a minha profissão, como vou largar o meu ganha-pão, né? Como eu vou largar aquilo que eu me alimento, o que eu vou fazer a partir de agora? Pedro não pensou. Pedro só disse: mestre, para onde? Pega a sua cruz e siga-me, Pedro. E quando Pedro larga a tua profissão, quando Pedro segue Jesus, a Bíblia diz que do alto começa a sair virtude, porque houve o quê? Houve uma renúncia. Alguém tem que renunciar para pregar o Evangelho. Alguém tem que renunciar para ser verdadeiramente ungido, protegido pelo Senhor Jesus Cristo. Se não haver renúncia, irmão,